Meruem, o nome que ecoa como trovões em uma tempestade, carregando consigo o peso da autoridade absoluta. Ele não é apenas o rei das formigas quimera, mas o ápice de uma ideia, o poder inquestionável e o domínio supremo. Seu nascimento não foi comemorado, foi temido. Ele surge como uma entidade que representa o fim de um ciclo e o início de outro. Um ciclo governado pelo instinto primordial de sobrevivência e conquista. Mas, com todo esse poder, surge uma pergunta inevitável. O que realmente define a grandeza de um rei? É a força bruta? O controle sobre os outros? Ou há algo a mais? Algo que transcende o físico? Algo que toca na essência do que significa existir? Meruem, em sua jornada, nos apresenta uma reflexão profunda. A sua história não é apenas a de um vilão buscando por poder. É de um ser que questiona a própria natureza, que desafia as barreiras de sua criação e descobre algo que, para ele, era impensável: a humanidade. Meruem sempre se viu como uma entidade acima de qualquer mortal. Para ele, os humanos eram meros animais, inferiores em todos os aspectos, fracos, grandiosos e racionais. Ele acreditava que o único propósito deles era servir a sua grandeza, como peças descartáveis de um tabuleiro que ele controlava. Mas a introdução à humanidade veio de maneira inesperada, quase acidental. Foi através de um simples jogo que ele começou a ver os humanos sob uma nova luz. No tabuleiro de Gungi, Meruem conheceu Komugi. Komugi era, à primeira vista, o completo oposto de Meruem. Frágil, humilde, cega para as intrigas do mundo ao seu redor. Ela não era uma guerreira, nem uma estrategista que poderia ameaçar fisicamente o rei. E, no entanto, ela o desafiava de uma maneira que ninguém jamais havia feito antes. No início, Meruem encarou o Komugi como apenas uma peça de seu entretenimento, um passatempo para testar sua inteligência. Ele acreditava que a derrotaria com facilidade, como havia feito com todos os outros adversários antes dela. Mas, para sua surpresa, Komugi não só resistiu, como superou repetidamente. Cada partida de Gung era uma lição. Cada derrota não era apenas um golpe no seu orgulho, mas uma abertura para algo que ele nunca havia sentido antes: a admiração. Komugi, como sua simplicidade e dedicação ao jogo, mostrou a Meruem um tipo de força que ele não conseguiria compreender nunca. Ela jogava com paixão, não por um desejo de vitória ou poder, mas porque amava o jogo. Ela jogava com todo o seu ser, sem segmentas, sem segundas intenções. Isso intrigava Meruem, desafiava sua percepção do que significava ser forte. Afinal, como alguém tão frágil podia ser tão imbalável em sua determinação? Com o tempo, o tabuleiro de Gung deixou de ser apenas um jogo, tornou-se um campo de conexão. Cada jogada era um diálogo, uma troca de ideias, emoções e perspectivas. Para Meruem, isso foi uma revelação. Pela primeira vez, ele começou a ver os humanos como mais do que recursos. Ele começou a enxergar a beleza na vulnerabilidade e na imperfeição. O confronto final de Meruem não foi contra um inimigo externo, mas contra ele mesmo. O veneno que corria em suas veias simbolizava mais do que a derrota física. Era um lembrete constante de sua mortalidade, de que até mesmo o mais poderoso dos reis era vulnerável às forças do destino. Nesse momento, Meruem tomou uma decisão que definiu sua jornada. Ele escolheu passar seus últimos momentos ao lado de Komugi. Não era uma sala do trono, não era um campo de batalha, mas um ambiente onde ele pudesse simplesmente ser. Enquanto a escuridão se aproximava, Meruem encontrou paz em algo que ele nunca acreditou ser possível. Ele percebeu que seu legado não seria definido por suas vitórias ou pela extensão de seu poder. Komugi, com sua presença silenciosa e gentil, havia lhe mostrado que até mesmo o mais cruel dos reis poderia encontrar redenção. Esse momento final foi uma declaração poderosa. Meruem não era mais apenas o rei das formigas quimera. Ele era um ser que compreendeu, tarde demais, o verdadeiro significado de ser humano. A história de Meruem é uma das mais profundas reflexões sobre o que significa ser humano. Ele começou como uma criatura que via a humanidade como algo a ser subjugado, mas terminou como alguém que entendeu seu valor intrínseco. O que Meruem nos ensina é que a força verdadeira não está em dominar os outros, mas compreender a si mesmo. Sua jornada, embora trágica, é um lembrete poderoso de que até mesmo os mais poderosos são frágeis diante da complexidade da vida. Meruem encontrou sua humanidade nos momentos finais de sua existência, mas isso não diminui o impacto de sua transformação. Ele mostrou que é possível mudar, mesmo quando tudo parece perdido. Que é possível encontrar beleza mesmo na escuridão. Ao nos despedirmos de Meruem, somos convidados a refletir sobre nossa própria jornada, sobre o que significa ser forte e sobre como escolhermos tratar aqueles que estão ao nosso redor.
porque no final a verdadeira força está na empatia. E Meruem, o rei das formigas quimera, encontrou sua maior força não em sua supremacia, mas em sua humanidade. Bom, é o que eu acho.